Boa noite, pessoal. Conseguiu me escutar? Tá me escutando ou não? Beleza. Júlio, Oi. estamos escutando, tudo certo, viu? A hora que você quiser começar, Acho que começar já então, né? Deu 5 minutinhos, né? prazer, viu? Escutar você falar de crise convulsiva, viu, senhor Júlio? Capaz. Então, pessoal, a doutora Simone pediu para falar um pouquinho de crise convulsiva. Então, assim, é um tema muito abrangente, né? Então, assim, vou dar mais uma pincelada geral, pegando uns tópicos principais, assim, lembrar da questão mundo ideal, nosso mundo real, né? Que tem uma diferença boa aí do que a gente consegue fazer na prática, do que seria o esperado, assim, na literatura, tá? Então, assim, a programação, crise convulsiva é um tema muito amplo, só que eu vou focar em quatro momentos principais. Falar de crise convulsiva neonatal, quando tem a primeira crise convulsiva, estado de mal e crise convulsiva febril, que acaba sendo um pouco do nosso dia a dia, né, tanto na UTI como no PA, tá? Vocês sabem que eu falo rápido. Se vocês não estiverem entendendo, vocês falam que eu vou devagar. Então, vou começar com crise convulsiva neonatal. Então, esse artigo aqui é uma revisão sistemática. Então, lembrando que é a maior evidência que a gente tem em literatura é um artigo de 2013, mas, assim, é um compilado, né? São mais de 500 artigos até 2011 relacionados só à crise convulsiva no período neonatal, ou seja, pacientes com menor de 28 dias. Lembrar que a crise convulsiva ela tem uma ocorrência muito ampla, né, no período neonatal. Chega a ser 2 a 4 casos para 1.000, e quando se considera um peso inferior a 1.500, essa prevalência chega a ser 19 a 58 por 1.000. Então, a importância devido à frequência. A maioria das crises, né, neonatais são crises provocadas e não epilepsia. O que é crise provocada? Então, sempre lembrar que teve um fator desencadeante. Metabólico, eletrólito, trauma, infeccioso. Então, quando você tem uma causa basal, a gente não considera epilepsia. Outro ponto importante, as crises neonatais são focais. Lembrar do processo de mielinização do cérebro, né, que é um processo lento, vem da parte posterior para anterior, então ele é meio desorganizado. Então o cérebro do recém-nascido é bagunçado, principalmente no período neonatal. Então, raras crises mioclônicas, espasmos, que envolvem rapidamente, bilateralmente, mais no circuito de encefalopatias metabólicas, que vai ser esse padrão generalizado. A maioria das crises no período neonatal vai ser assim, uma fasciculação, uma viradinha de olho, uma puxadinha de braço, de perna, de uma extremidade, né? Não vai ser aquela questão rítmica, bem organizada. Esses casos falam contra a favor de crise, tá? Lembrar sempre disso. E um fato importante, igual, nós temos vários pacientes, né, com hemorragia, lesões hipoxisquêmicas, 50 a 80% das crises, né, em pacientes com encefalopatia hipoxisquêmicas são só eletrográficas, então a gente não vê clinicamente. Então, crises focais clônicas, né, que é de movimento, ou tônicas, que é quando a gente tem aumento de tônus, são prováveis crises. Se a gente tem crise com automatismos, manifestações autonômicas, então, taquicardia, queda de saturação, sudorese, parada comportamental, são possíveis crises e assim, a necessidade seria da confirmação com o eletro. E quando a gente tem posturas tônicas simétricas, em extensão, e eventos precipitados por estímulo que cessam, então aquela criança está com aquele movimento rítmico. Se a gente põe a mão, ele para, fala muito contra a crise. Então, assim, o ideal era a gente conseguir uma monitorização contínua na UTI, ou pelo menos eletro simples, né? Coisa que não é a nossa realidade. Então, por isso que a clínica é tão importante, a gente tem uns conhecimentos básicos para não fazer esse tratamento exagerado desses pacientes e nem deixar de tratar pacientes importantes. Então, no artigo, ele cria um fluxograma que é bem legal, assim, prático. Então, assim, pensando no paciente, né, com alto risco para crise, então a gente sempre vai tentar descartar, né, causas de correção fácil, que são eletrólitos, glicose. Quando a gente pensa numa questão de uma infecção do sistema nervoso central, né, principalmente associada à febre, então a gente começa o antibiótico, depois vai funcionar essa criança para ver se teve algum comprometimento. E assim, aqui que a gente já começa a esbarrar nessa questão do eletro e da monitorização, que não é uma realidade nossa, né? Então a gente vai muito pela clínica. Então, se a gente tem uma clínica sugestiva,
né, a gente acaba sendo a primeira opção no período neonatal, o fenobarbital. O ataque, por conta do metabolismo hepático, a gente chega a fazer até 20 miligramas por quilo, né? Então você faz um ataque de 20 e já começa uma manutenção. De 5 que a gente pode fazer uma vez ao dia ou duas vezes. A gente costuma fazer duas vezes, porque quando esse metabolismo exagerado, né, hepático, uma vez só ao dia não costuma ter uma eficácia tão boa, igual quando a gente faz de 12 em 12. Pode ver que feno, abaixo de um ano, dificilmente a gente deixa uma vez ao dia. Depois de um ano, a gente já costuma deixar numa dosagem única. Então, o muda ideal também seria essa dosagem do feno, né, 1, 2 horas, e a questão do elétrico contínuo, que acaba sendo que não é a nossa realidade, né? Então, o ideal, assim, suspeita de crise mesmo, né? Você descartou coisas corrigíveis, né? Partir para o feno de 20. Se as crises continuarem, a gente pode fazer outro ataque de 20. Então, 20 mais 20 de feno, e se continua, a gente tem três opções, né? Essas opções a gente leva em conta o efeito, a toxicidade, o potencial efeito tóxico dessa medicação, o risco de depressão respiratória, qual teria uma resposta mais rápida, mais eficaz, né? Qual que a gente conseguiria controlar os níveis séricos. Acaba assim, que na realidade, né, a gente teria o levetiracetam, a fenitoína e a lidocaína, né? Então, assim, o levetiracetam é uma medicação usada muito, mas aqui no Brasil mesmo, e mesmo em grandes serviços, a gente tem dificuldade dela, né? Endovenosa. Então, acaba que na prática a gente vai usar mais a fenitoína mesmo, que acaba sendo 20 miligramas também, né? E depois a gente já começa uma manutenção. Costuma ser de 5 miligramas de 8 em 8, certo? Um ponto importante, assim, na literatura a gente costuma fazer isso. Então, 20 feno, 20 de fenitoína e começa uma ciclo de manutenção por dia. Na prática, a gente costuma fazer, às vezes, assim, 15 miligramas no primeiro dia, depois 10, depois 5, né? A gente faz esse escalonamento. Mas se fizer um ataque de 20, depois largar só uma manutenção, não estaria errado, tá? Se continua, né? Se não está resistente, a gente entra para o midazolam contínuo, né? A gente faz um bolus, depois deixa de manutenção. Um ponto importante é quando essas crises param, né? Se elas cessam. E um dos pontos mais importantes, assim, é a questão da dosagem, né? A gente não costuma fazer muito, até pela demora. Hoje a gente faz um feno, ele demora muito para sair. Então a gente perde um pouco desse parâmetro. Então a gente até evita ficar fazendo muita dosagem, né? E dosagem de feno é complicada, porque tem que ser no horário certo, antes da aplicação da medicação. Então é muito fator de confusão, e às vezes mais atrapalha do que ajuda, se não for bem realizado. Então, se continua com essas crises, né, a investigação, a gente sempre considera a questão de imagem, né? A tomografia é mais fácil, mais rápido, mas a ressonância ela é mais detalhada. A gente pensa em questão metabólica, então, assim, neurotransmissores, essa parte genética, que acaba que na prática é bem difícil para a gente, né? Somente no contexto de internação. Um ponto importante que a gente vê muito no artigo, que também não acaba sendo nossa realidade, é assim, a gente tentar a suspensão da medicação se foi uma crise isolada ou se tem um baixo risco de crise, né? Dificilmente a gente consegue liberar um paciente que convulsionou sem medicação para casa, né? A gente acaba tendo esse segmento domiciliar. Das medicações mais usadas, então, a gente tem o fena, fenitoína e o midazolam. Aqui foi mais para reforçar a questão dos efeitos adversos, né? O fenobarbital, principalmente no uso prolongado, efeitos neurocognitivos, alteração do humor, hiperatividade. E no efeito, assim, que a gente vê mais a curto prazo, da hepatotoxicidade, né? Constipação, náusea e vômito. A fenitoína, muito da questão da hipertrofia, do hirsutismo, a parte do fígado e discrasia sanguínea também. E uso prolongado levando a uma neuropatia periférica. E o midazolam mais pela questão do rebaixamento, né, da consciência, a amnésia retrógrada, né? Então, assim, no período neonatal, acho que a ideia é essa, né? O ideal seria a monitorização, a questão do elétrico contínuo, que acaba não sendo a nossa realidade, mas pensando em medicação seria isso, um feno de 20, um feno de 20, uma fenitoína de 20, a gente já põe uma manutenção na sequência, e na persistência associar um benzo contínuo, né? No caso, nós, a midazolam. Então, essa seria a primeira parte, né? Na parte neonatal, até os 28 dias. Agora sim, vamos descer lá para o PA. Então, a gente está lá no PA, primeira crise convulsiva, tá? Então, a gente estima que 10% da população vai ter em algum momento uma crise convulsiva. Só que nem todos vão merecer tratamento, né?
Ainda bem. Então, a grande decisão nossa é quando a gente vai iniciar um tratamento após uma primeira crise, levando em conta o risco da recorrência, a eficácia do fármaco e o potencial toxicidade do mesmo. Então, é necessária uma avaliação clínica precisa para a gente não fazer esse tratamento desnecessário para um paciente que tem um baixo risco de recorrência. Porque o que a gente sabe? Que após uma primeira crise, o risco geral da população é de 33% do segundo evento. Agora, a partir do segundo, para o terceiro e quarto, já passa para 76%. Então, é aí que a gente começa a trabalhar para evitar essa porcentagem tão elevada. A ILAI, que é a Liga Internacional de Epilepsia, né, considera epilepsia como pelo menos duas crises que não foram provocadas, né, então que a gente não teve nenhum distúrbio eletrolítico, nenhum trauma, nenhuma infecção, em mais de 24 horas de intervalo. E a Liga também sugeriu o quê? Se você teve uma crise que não foi provocada, mas você tem um risco maior que 60% de recorrência, a gente considera como uma epilepsia. Então, na avaliação da primeira crise, né? O que a gente vai ver? A história da convulsão. Se foi uma crise tônico-clônica generalizada, se foi focal, se foi precedida de aura, se veio com uma afasia, uma hemiparesia. Os próprios sinais clínicos da convulsão, né? Mordedura de língua, questão de liberação de esfíncter, contusões. O exame físico neurológico, né? Incluindo lesões de pele. Por que é importante essa parte de lesões de pele, né? Então, assim, essas aqui são duas situações assim, relativamente comuns, né? A neurofibromatose, a gente sabe que ela tem uma prevalência de 3, 4 para cada, né, 10 mil pessoas, né? Enquanto a esclerose tuberosa chega a ser a 1 a cada 10 mil, mais ou menos. Então, tem uma prevalência elevada. E a gente tem os pacientes que a gente acompanha, né? Então, quem lembra da Marcela, a Lorena, né? E são epilepsias de difícil controle. Então, se a gente faz um diagnóstico precoce, né, que o exame físico já fala muita coisa para a gente já começa a desenhar um esquema diferente de tratamento e de segmento mais controlado desse perfil de paciente. Então, lembrar sempre dessas manchas, né, café com leite na neurofibromatose, os túberes de face, a mancha hipocrômica na esclerose tuberosa. Então, na primeira crise, alguns exames complementares, né, o eletro é um preditor significativo do risco de recorrência, né, os laboratoriais, eles não têm uma evidência, um peso alto da questão do tratamento e no segmento futuro. Mas pela facilidade que a gente acaba fazendo de rotina pela facilidade, né? E para descartar alguma comorbidade associada. E é a questão da neuroimagem. Fator de risco para recorrência hoje que a gente tem é a questão de uma semiologia focal, né? Com déficit nessa questão da focalidade, né? Ser mais exclusivo. O status como manifestação, o status é aquela crise que persistência mais de 30 minutos, né? Ela é bem questionada na literatura, mas os três pontos principais que a gente tem são anormalidades no eletro, a presença de uma lesão cerebral, um insulto, neuroimagem e a história familiar. Então, esses três fatores aqui são mais preditores assim, para a gente no risco de recorrência, que acaba levando a gente para o tratamento, né? Então, é a decisão de iniciar o fármaco leva em conta principalmente o risco elevado, se vai ter uma adesão adequada ao tratamento e o desejo do paciente e dos responsáveis, né? Às vezes foi um primeiro evento, por mais que tenha um baixo risco, acontece muito isso, né? Um anseio familiar, o medo, o receio de um segundo evento, por mais que se orienta, a baixa recorrência, o baixo índice, né? Acaba sendo uma dificuldade, às vezes, convencer esses responsáveis, né? Ele acaba sendo uma das indicações de tratamento, quando a gente pondera muito o risco, né? Então, a primeira crise é lembrar mais disso, né? Que merece investigação. Nem todo, sim, é recorrente, né? Até 10% vai convulsionar, mas lembrar que nem todo mundo vai merecer tratamento, né? E que um eletro, um exame de imagem, acaba sendo preditor, junto com a história familiar, da gente iniciar ou não esse tratamento. É outro ponto, na urgência, não que seja uma urgência, né? Essa investigação no ambiente hospitalar, mas tem que ser muito bem amarrado, muito encaminhado, né? Tanto é que a Sociedade Americana de Pediatria e a Sociedade de Emergencista discutem, assim, abaixo de 6 meses, abaixo de um ano, pelo menos uma tomografia para uma triagem inicial de alguma lesão, tá? Aquele risco de recorrência. Então, a criança teve uma primeira crise, tranquilo, a gente vai ver o risco de recorrência ou não. Agora, quando a gente pensa em estado de mal, que é o terceiro tópico nosso, então,
estado de mal, uma atividade convulsiva, né, por mais de 30 minutos, ou quando a gente tem duas ou mais sequências de crise sem a recuperação completa da consciência entre elas. Essa definição de 30 minutos é baseada, né, na duração do estado, que pode levar a uma permanência da lesão neuronal só pela duração do evento. O estado é a emergência neurológica pediátrica mais comum, chega a ser em 40% dos casos nos primeiros 2 anos de vida, tem uma incidência de 20 a cada 100 mil crianças no Reino Unido, e uma prevalência de 120 a 180 mil pessoas por ano nos Estados Unidos. Na Europa, até 27% das crianças, né, com menos de 16 anos, que já têm o diagnóstico de epilepsia, já apresentou em algum momento estado de mal. E em 12% dos casos, o estado de mal é a primeira manifestação da epilepsia. Por isso que a gente questiona, quando a gente tem uma primeira crise como estado de mal, como preditor pela recorrência e definição de epilepsia, né? Quando abre o quadro assim. Então, assim, o que é importante lembrar, que às vezes a criança chega convulsionando, tá todo mundo desorientado, a gente já quer saber o que vai fazer de medicação, tudo, né? Mas lembrar sempre dos primeiros passos, né? Tanto na enfermaria, né? Como lá na sala laranja. Então, lembrar sempre do ABC, né? Então, garantir a questão do oxigênio, uma via aérea superior pérvia, né? Se tiver necessidade de intubação, ver como está a glicemia, monitorização, lembrar sempre da marca de proteção, né? Já aconteceu o caso que a gente chega convulsionando e acaba saindo com TCE junto. Então, porque é muito importante, principalmente na questão do tônico e clônico. Então, o primeiro passo seria mais a estabilização inicial. O segundo passo é a gente tentar fazer a determinação etiológica da crise. Né? Seria um exame neurológico sucinto, preferencialmente antes do início do tratamento. Por que antes do início, né? Para a gente tentar até a questão de condução da medicação, né? Se é algum paciente que já tem história prévia de epilepsia, porque o que acontece muito? A criança é epiléptica, não tomou a medicação, aconteceu alguma coisa diferente no dia, teve um trauma, teve algum distúrbio associado, então isso começa a dizer ser um preditor para a gente, né? Do que vai acontecer aí na sequência das medicações. Exames primários que a gente costuma pedir é hemograma, glicemia, eletrólitos, né? Gaso. Crises convulsivas, a gente tem uma duração incerta, né? Ou se for superior a 30 minutos, que é o estado de mal mesmo. A gente sempre coleta enzimas hepáticas, né? E a função renal, para ver se já teve algum prejuízo em órgãos-alvo. Na suspeita de infecção do sistema nervoso, a gente faz a coleta do líquido após o controle do evento, né? A gente nunca vai coletar na vigência da crise convulsiva. E se a gente tem uma suspeita de lesão, a gente faz a tomografia de crânio em emergência. E quando a gente tem uma suspeita de algum quadro de intoxicação, ou pelo próprio uso da medicação, a gente coleta o nível sérico e algum exame toxicológico. Da parte farmacológica, a gente acaba entrando na primeira linha, acaba sendo os benzodiazepínicos, né? Quando a gente está falando de crianças maiores. A vantagem do midazolam é a aplicação dele poder ser oral, nasal, intramuscular. Então a gente tem essa facilidade de manuseio. Então acaba sendo uma droga fácil, né, de lembrar. A gente chega a fazer 0,2 por quilo, né? E o diazepam retal, que é uma, às vezes na urgência, na ausência do midazolam, a gente chega a fazer até meio miligrama por quilo dele. Se a gente já tem um acesso venoso, né? Aí a gente parte para 0,2 intramuscular venoso, né? Do midazolam, 0,3 do diazepam. Lembrar assim, que a gente faz uma dose. Passou 5 minutos, a gente pode fazer uma dose adicional. Na prática, a gente chega a fazer até uma terceira dose antes de partir para fármacos de segunda linha. Fármacos de segunda linha, que a gente tem hoje, né, disponível, acaba sendo a fenitoína e o fenobarbital. Então, o fenobarbital também a gente chega a fazer de 15 a 20, na prática a gente costuma fazer até 20 miligramas por quilo. Lembrar que a diluição é sempre em soro fisiológico, né? Correu, mesmo assim, persiste o quadro, né? A gente faz, depois da dose de manutenção e convulsiona mesmo assim, a gente faz associação com o fenobarbital. Então, é benzo, 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 né? A gente faz associação da fenitoína na sequência, na persistência fenobarbital. Lembrando que a fenitoína vai ficar como manutenção. A segunda linha, né, também outros fármacos, só que a gente não tem essa disponibilidade no Brasil, mas seria o valproato de sódio, né, que é o Depaquene, que a gente usa muito, e o levetiracetam. Mas na prática a gente não tem. O valproato chegou a ser muito usado aqui no Brasil, né, há um tempo atrás. Só que hoje a gente tem essa indisponibilidade e são medicações mais caras, né, no uso endovenoso delas.
Então, depois que a gente fez aquela parte básica, né, do benzodiazepínico, Idantal, fênil, não teve uma resposta, acaba que o atendimento é mais em unidade de terapia intensiva, né? A gente acaba partindo para o midazolam contínuo e associações, né, com tiopental, pentobarbital, propofol, ketamina, lidocaína, isso já no ambiente de UTI, visando esse controle clínico eletrográfico, né? Essa parte eletrográfica que a gente esbarra um pouco por não conseguir dar essa assistência nesse sentido, né? Então, a clínica acaba sendo soberana nesse momento. E o último tópico que eu queria dar uma passada é sobre a crise convulsiva febril, que é outra entidade frequente, né, no pronto atendimento. Então, a crise febril é toda crise associada à febre, né? Ela pode vir 24 horas antes ou após o evento. Lembrando que desde que a criança não tenha nenhuma infecção intracraniana ou alguma outra desordem neurológica, tá? Distúrbios metabólicos antecedentes ou o histórico próprio da convulsão, a febril. É a forma mais comum de crise convulsiva na infância, né? Chega a ser de 2 a 5%, e acomete principalmente de 6 a 60 meses, né? Então, de 6 meses a 5 anos, com o pico aos 18 meses. Essa parte eu acho importante, que é muito frequente, assim, eu acho que tem que saber orientar bem. Porque aqui é onde a gente faz muita heterogeneia, de medicar quem não precisa, internar quem não precisa, dar alta para quem precisa. Então, assim, o grande diferencial é separar uma crise convulsiva febril simples da complexa. A simples é a mais prevalente, né? 75% dos casos. E lembrar, assim, que são crises generalizadas, uma duração inferior a 15 minutos, que não houve recorrência em 24 horas, e se teve uma recuperação espontânea e completa após o evento. A complexa, né, é mais relacionada a crises focais. A gente apresenta alterações neurológicas, né, nesse segmento focal. A duração é superior a 15 minutos e teve recorrência em menos de 24 horas. O diagnóstico é clínico, né? Então, assim, é importante sempre a avaliação do estado geral e a identificação da causa da febre, que são importantes. E a fisiopatologia, hoje que a gente sabe, assim, que às vezes não é tanta temperatura. Tem criança que convulsiona com 38, né? Não é aquela questão de 40, 41. É mais, assim, que a gente vê muita relação com a velocidade, que foi essa elevação da febre, não tanto com o seu valor bruto. Então, assim, quando a gente pensa em critérios para internação hospitalar, pensando em crise simples, tá? Se a criança tem mais de 18 meses, está estável, está bem, não há uma indicação clara de hospitalização nem investigação. Se a criança tem menos de 18 meses, já é recomendada observação clínica. E se já teve o diagnóstico prévio de crise convulsiva febril, a hospitalização é desnecessária. Quando se tem uma crise convulsiva febril complexa, já se é indicada a hospitalização, né? E quando a gente tem um contexto familiar não confiável, também a hospitalização é recomendada. Na febril simples, o que importa mais é o exame físico e a história, né? Os testes laboratoriais não são recomendados pensando na crise, somente para investigar o foco da febre. O eletro não é recomendado, nem o exame de neuroimagem, pensando numa febril simples, tá? A punção lombar a gente vai fazer não pensando na crise, mas sim no foco da febre, né? Então a gente considera a punção, principalmente em pacientes que estão em uso de antibiótico, porque tem essa questão da meningite ser mascarada, né? Principalmente pelo uso prolongado de antibiótico. Lembrando que abaixo de 18 meses, né, os sinais de meningite podem ser mínimos, então a gente tem que avaliar muito conforme a clínica, mas acima de 18 meses, não considerar como rotina. Tanto é que foi uma das dificuldades que eu tive quando eu saí daqui, né, que a gente funciona pouco, né, na urgência, né? Acaba que a gente delega muito para neuro e a gente não faz muita punção, né? Então, assim, é sempre ponderar isso para a gente não deixar passar, principalmente se crianças que fazem uso crônico de antibiótico aí, a gente não deixar nada mascarado. Quando a gente pensa em crise convulsiva febril complexa, a gente pesquisa, né, etiologia da febre, igual a gente pesquisaria mesmo o foco. Só que aqui a gente já recomenda a realização de eletro e de um exame de neuroimagem. A punção lombar, a indicação dela também é na suspeita da infecção do sistema nervoso central. O risco de recorrência para convulsão febril é diferente, né? Quando a gente pensa em epilepsia na crise convulsiva única, os principais, né, história familiar, exame alterado de imagem e eletro alterado. Aqui, o risco de recorrência, a gente pondera idade menor que 15 meses, se foi uma baixa temperatura no início das crises, doença febril frequente,
uma convulsão febril em parente de primeiro grau, se tem epilepsia em parente de primeiro grau, esses cinco são os maiores preditores do risco de recorrência. Então, 10%, né, se não tiver fator de risco, 25 a 50 se tem um ou dois fatores, o risco chega a ser de 50 a 100% se tem três ou mais fatores. Então, o tratamento, né, a gente vai considerar se for uma crise prolongada, um alto risco para recorrência. Então, a gente tem duas formas de tratamento da febril. Seria um intermitente, que a gente faz uso de benzodiazepínico. O comum é a gente usar nas 48, 72 horas, né, do evento febril. Os mais comuns que a gente costuma usar acaba sendo o Rivotril ou clobazam na prática, né? Quando a gente pensa em tratamento contínuo, acaba que a gente usa mais a questão do ácido valproico, né, que é o Depaquene, e o fenobarbital. Ponto importante, assim, o uso de benzodiazepínico, principalmente por ser intermitente, tem que ser uma família que você consiga orientar bem, que tenha segurança do uso, porque é uma medicação que gera receio, né? Porque você, a criança chegou convulsionando, você é uma receita de Rivotril. Então, assim, é saber explicar muito bem, né? Então, tem que ser muito bem orientado essa família. Quando você tem aquele contexto de insegurança e que merece tratamento, a família fica com esse receio, às vezes a gente acaba optando pelo tratamento contínuo, que acaba sendo por feno ou depaquene, né? E a gente mantém mais ou menos, né, 12 meses, no mínimo, e acaba estendendo até os 5 anos, que é o período que acaba melhorando, né? Que acaba saindo da linha da crise da convulsão, da crise convulsiva febril, que é de 5 meses a 60 meses. O prognóstico é bom, né? Na febril simples, o risco de recorrência é de 1 a 1,5%, e da complexa chega a ser de 4 a 15%. Mas lembrar sempre que a crise convulsiva febril, o número dos casos, é um evento benigno, né? Que não causa um dano permanente. Tem essa remissão com a idade, que a gente espera próximo dos 5 anos. E o tratamento não vai prevenir a epilepsia, porque é uma evolução, né? A questão é o controle clínico da crise convulsiva febril. Pessoal, acho que era isso, que era a ideia, uma pincelada geral aí nesses quatro temas aí. Tem alguma dúvida? Ela vai fazer. Júlio, Oi. agora eu saí dali onde eu estava, a Clara estava falando do meu lado. O fio difícil, hein? Tô brincando.
Júlio, eu não estou conseguindo falar nem ouvir. Agora você está me ouvindo? Tô ouvindo Eu sim. também estava tentando falar que não está conseguindo, não. Eu saí e tive que entrar de novo para me conseguir te ouvir. Não, a aula eu ouvi. Na hora que eu fui falar, que eu não ouvi mais nada. Ixi, ficou mudo de novo. Não, agora eu tô te ouvindo sim. Não, pronto. Júlio. Oi. Não, agora eu tô te ouvindo. Agora eu tô ouvindo normal. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta para o Júlio? Tem alguma dúvida? Porque é um tema, assim, né, muito importante, que a gente pega demais, né? A gente está molando sempre o Júlio, e eu acho que foi tudo muito esclarecedor. Eu não tenho que contribuir e falar mais nada, até porque eu falo demais e eu não domino esse tema. Eu acho que o Júlio falou muito bem. Se alguém tiver alguma dúvida, né? Ele mostrou o fluxograma, né? Explicou os tipos, os remédios que estão sendo mais usados. Eu acho que o momento é agora, né? De perguntar. E agradecer ao Júlio também, né? Paciência, de ter dado a aula e a disponibilidade. Mas, Júlio, eu acho que ninguém está com dúvida, não. Então, vamos encerrar, né? Tranquilo, que a coisa o pessoal pergunta depois. A gente vai É, mas discutir. eu também acho que você falou tudo também, né? Assim, você falou passo a passo direitinho, assim, né? Das quatro direitinho, então acho que não tem muito mesmo, é só seguir, né? Diferenciar, e quando tiver dúvida, não tem jeito. O encaminhamento é com o especialista mesmo, né? Depois, né? O acompanhamento, né? Para a gente é mais tratar mesmo a crise, saber o tratamento na hora que chegar, né? E depois o acompanhamento com o neuro, que é mais importante mesmo, né? Então tá bom. Júlio, muitíssimo obrigada, viu? Capaz, tranquilo. Muitíssimo, viu? Então tá joia. Um abração para você, viu? Ô, tchau, tchau. Tchau. Boa noite.